Olá, jovem! Tudo bem com você por aí? Eu sou o professor Elias Atahara e essa é mais uma videoaula sobre mitologia. Nossa segunda videoaula sobre esse tema. Se você não viu ainda a primeira, procura aí que você vai achar. E lá na primeira aula, nós fazemos a diferenciação entre mito, religião e folclore. Quais são as relações e as diferenças que essas três linguagens, essas três formas de explicar o que é o mundo, né? Essas três formas de narrar o que é o mundo, essas três narrativas, como é que elas se aproximam e como é que elas se distanciam. Então é muito importante a gente compreender o que é o mito e quais são os temas principais do mito, justamente para a gente compreender qual é a diferença e como é que se dá essa passagem do mito para a filosofia. Nesse tema aqui de hoje também, há coisas que se aproximam e coisas que se distanciam. O mito se aproxima da ciência e da filosofia, porque quer explicar o que é o mundo. Só que aí ele vai ter o jeito próprio dele, né? Ele vai usar histórias, vai usar figuras, vai usar uma narrativa, muitas vezes oral ou até escrita, para contar como é que o mundo teve origem. Se você parar para pensar, quando eu digo que é o mundo, eu preciso começar a explicar o que é o mundo a partir da criação dele, de onde veio o mundo. Então, o primeiro ponto em comum das várias narrativas mitológicas em várias culturas diferentes é justamente essa passagem do caos para o cosmos. O mundo nasce a partir de uma organização da desordem. Então existe primeiramente, né, isso na mitologia grega, na mitologia egípcia, na mitologia iorubá, na mitologia judaico-cristã, várias mitologias têm esses elementos. Em que primeiro nós temos o caos originário, a confusão, a escuridão, a massa informe, o abismo, e tudo isso dá lugar à organização, ao cosmos, ao mundo, pela vontade, pela força criadora de uma divindade ou de várias. Então, o papel do Criador, o papel dessa divindade originária é justamente dar ordem ao mundo. Então, vejam, apesar de ser uma narrativa que não é conectada à racionalidade diretamente, como explicitamente, na verdade, como é a filosofia, como é a ciência, o mito também traz elementos racionais. Porque ele está dizendo exatamente que o mundo só conseguiu existir porque ele foi organizado, porque nasceu alguma coisa que deu ordem, que deu lógica ao mundo, né? E isso é muito interessante quando a gente percebe que a palavra cosmos, que hoje nós usamos para se referir ao universo, significa em grego exatamente organização. Então, ordem. O cosmos é a organização do mundo. Assim como a cosmovisão de uma cultura é a maneira como esse povo, essa cultura, vê e organiza a sua narrativa sobre o que é o mundo. Olha que interessante. Ainda tem uma terceira palavrinha aqui em cima, né? Que são cosmogonias. Ou seja, em muitos dos casos, essa organização, esse cosmos, nasce das divindades. Nasce da força criadora e da criação, do nascimento dessas próprias divindades. Que vai ser o caso, principalmente da cultura grega, muito conhecida por isso. Então, já que a gente falou sobre a mitologia grega, né? Uma dica de leitura muito importante é a Teogonia de Hesíodo. Então, você que gosta de mitologia, que quer conhecer mais sobre mitologia, é muito interessante conhecer esses dois textos. A Teogonia, né, que significa o nascimento dos deuses, e os Trabalhos dos Dias. Um texto também muito massa, que traz várias narrativas da origem do universo e da origem principalmente dos homens, dos seres humanos. E aqui nesse pedaço de texto, a gente tem um fragmento em que o Hesíodo conta exatamente que no início era o caos. E desse caos é que veio a terra, veio a Gaia, veio a noite, né? Os deuses foram nascendo uns dos outros, sempre seguindo uma organização cada vez maior. Existe uma espécie de evolução na narrativa mitológica. Porque esse caos originário não vai direto para o ser humano. O ser humano nasce no dia seguinte. Não, existe todo um caminho que precisa ser percorrido. Outras coisas são criadas antes.
O ser humano é criado por último. E mesmo assim ele é criado sem a razão. Então a razão ainda é criada depois do ser humano, né? Ele recebe a razão, a inteligência depois. E aí você pode parar, dar uma lidinha. Lembrando que irresvalável significa aquilo que não pode ser atacado nem corrompido. E a gente pode ver esse movimento do nascimento dos deuses, que a gente chama de genealogia dos deuses gregos, a partir desse quadro. O deus originário era o Caos, dele veio o Eros, que é o deus da força inicial, do amor, né, dessa pulsão de desejo. Do Caos também veio Tártaro e Gaia. Gaia, com Tártaro, deu origem a Tífon. Gaia sozinha às montanhas. Gaia sozinha também a Urano, que é o deus do céu. E Urano com Gaia deram origem a Cronos e a Reia. Cronos é o deus do tempo, né? Então esses desses primeiros deuses são os titãs. Eles são os deuses originários, ligados a forças cósmicas. A terra, o céu, o tempo, o caos, sempre essas energias muito físicas, né, da natureza. Enquanto que a segunda geração dos deuses, os deuses mais novos, que são chamados de olimpianos, eles ainda têm um ou outro, alguma conexão com as forças da natureza, mas eles estão, sobretudo, ligados às forças racionais, às forças, às energias humanas. E é muito massa perceber isso, né? Poseidon, o deus dos oceanos, Hades, o deus do submundo, e Zeus, que além de ser o deus dos raios e dominando sobre a terra, ele é o deus da justiça. Então, uma característica profundamente humana, a justiça. Assim como Hera é a deusa da família, então uma outra característica da condição humana. Zeus sozinho dá origem a Atena, que é a deusa da sabedoria. Então vejam como cada geração de deuses a coisa vai ficando mais sofisticada, vai ficando mais racional, até chegar a Atena, né, que é a própria deusa da sabedoria. Zeus com Hera dá origem a Ares, que é o deus da guerra. Então tem toda uma complexidade na arte da guerra, né? Como diria Maquiavel. Zeus e Hera também dão origem a Hefesto, que está ligado aos trabalhos, à forja, a técnica. Zeus, com uma de suas amantes, a Leto, dá origem a Ártemis, que é a deusa da caça, e a Apolo, que é o deus das artes. Então, vejam só, do caos, nesses titãs, até os olimpianos, existe toda uma narrativa, uma tentativa de dizer que o mundo vai do mal a melhor, né? O mundo está evoluindo até chegar nos seres humanos. Nós somos muito recentes e nós já para chegar até nós, a razão, a técnica, a arte, é necessário passar por todo esse desenrolar das forças cósmicas. Então isso é uma coisa muito interessante e muito presente em várias outras culturas. Uma passagem muito conhecida, no Gênesis, em que Deus criou o mundo e no início a terra era caos. Assim como na cultura grega, existe esse início na figura do caos. E aí Deus cria a luz. E aí você vê que são 7 dias de criação, 6 de trabalho e 1 de descanso. Então, também na mitologia judaico-cristã, na narrativa judaico-cristã, a persistência desses elementos racionais sobre o mundo, enquanto algo que está em desenvolvimento, algo que está sendo criado ainda hoje, né? Como diria outros filósofos. E aí, na cultura iorubá, a mitologia dos orixás, a gente tem uma outra forma de dizer que o mundo saiu da desordem para a ordem, que eu acho muito interessante também, essa outra fórmula. Olofim Olodumaré, que é um deus originário, o deus responsável pela criação, ele convoca os deuses sábios do Orum. E aí, para criar, para iniciar a criação do mundo. Só que os deuses, né, esses sábios do Orum, eles não chegam a um acordo. Então são as ideias deles que estão em caos. São as ideias deles, né? Cada um tem uma ideia diferente para criar o mundo.
E aí isso acaba demorando, né? Acaba atrapalhando na criação. A criação só sai quando eles entram em acordo. Vem Oxum, vem Iemanjá, e aí trazem propostas mais concretas, mais interessantes para eles, que eles veem que isso daí vai dar certo. Então eles entram em acordo. Os próprios deuses precisam estar em harmonia para criar o mundo. Então isso é muito interessante também, mais essa forma de explicar essa passagem do caos para o cosmos, da cultura de origem de matriz africana. Uma narrativa muito conhecida também por causa da Disney é a da Moana, né? Não sei se vocês já conhecem o filme da Moana, mas é um filme muito massa, porque no início era o oceano. E isso tem tudo a ver com o contexto em que eles estão presentes, porque a Polinésia, que é o local de origem dessa mitologia, que a Disney vai se apropriar para fazer o filme deles, é justamente um... E aí, né, o segundo elemento é a criação do ser humano. Então tem que ter tudo isso, né, as forças cósmicas, a criação, o dia, não sei o que, tudo isso precisa acontecer para chegarmos no ser humano. O ser humano é o último a ser criado. E não é à toa. Ele é o último a ser criado porque ele precisa de todas essas coisas no seu devido lugar para poder existir. E é interessante, vejo nesse quadro do Michelangelo, muito conhecido, muito famoso, e também conhecido justamente pelo que eu vou falar agora. Deus, né, que está criando o ser humano a partir do toque, ele está no manto que tem o formato de um cérebro. Então é muito interessante pensar quantas reflexões podem sair dessa imagem que traz elementos mitológicos, religiosos e também artísticos, né? Lógico. Deus dá o cérebro, dá a razão ao ser humano, e o ser humano é aquele que também dá sentido da lógica a Deus. Afinal, é preciso da linguagem humana para falar sobre Deus. Então são muitas referências. É uma criatura que também cria, também tem esse elemento. E o mais interessante de tudo isso é que em vários mitos, mitos de criação, né, mitos em que o ser humano é criado, ele é originário do barro, que é terra, que é justamente natureza pura. E esse barro originário, ele não tem ainda a razão. A razão vem depois, num mito muito conhecido da cultura grega, que é o mito de Prometeu, em que ele rouba o fogo. E assim como na mitologia judaico-cristã, em que existe a serpente, existe a tentação, e só depois o ser humano come o fruto proibido, porque traz o conhecimento. E no caso de Prometeu, ele rouba o fogo, que é justamente potência técnica e inteligência. Fica claro também, fica presente a ideia de que a razão não veio desde sempre. O ser humano não já veio com a razão instalada. Ele precisou conquistá-la, precisou roubá-la, precisou trazê-la para si. O que traz muitas reflexões e muita coisa interessante para discutir. Mas aí nós vamos discutir nos comentários sobre de que maneira essa razão foi conquistada e quais as relações entre esses mitos todos e a nossa forma filosófica, científica de compreender o mundo hoje. O que podemos falar sobre esses mitos hoje a partir da forma como nós compreendemos como o mundo foi originado, como o mundo teve seu início? Deixa aí nos comentários. Abração, pessoal, e até a próxima videoaula.